O mais importante é isso. Amém? Glória a Deus. Então eu queria convidar você a curvar sua cabeça nessa manhã e pedir para o Senhor isso. Amém? Peça ao Senhor para te dê revelação da tua palavra, te dê luz. Pai, nós oramos, agradecemos ao Senhor, ó Deus, por esse dia. Ministra aos nossos corações uma palavra de fé, uma palavra de vida, ó Deus, que traga luz, revelação, para que possamos, ó Deus, ser cheios, completamente transbordantes da tua palavra, que é viva, que é eficaz. Pai, em nome do Senhor Jesus, que não seja eu, mas que o teu Espírito seja ministrando ao nosso espírito nessa manhã. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Eu queria ministrar uma palavra que é uma palavra que está no livro de Jó. Queria que você abrisse sua Bíblia então. Jó capítulo 1, verso 1. Antes de nós ministrarmos essa palavra, de falar sobre a vida de Jó, que é algo super interessante. O livro de Jó, irmãos, é um livro mais antigo da Bíblia. O livro mais antigo, não é o Jó que é mais antigo, é o livro. E a história de Jó, ela aconteceu provavelmente antes de Abraão. Jó viveu no tempo dos patriarcas. E é então um livro escrito de forma poética. Quer dizer, Jó, ele foi escrito de uma maneira para expor a verdade de uma maneira mais elegante, poética. E ele ministra colocando uma afirmação numa frase, e na outra frase ele dá um sentido ou um significado oposto. Na outra frase seguinte, isso nós damos um nome de paralelismo. Então esse livro de Jó, ele é super rico. Ele não é fácil de ser ministrado, de passar uma mensagem aqui, apesar que nós conhecemos uma mensagem, uma abordagem que a maioria dos pregadores fazem, que é a abordagem da vida de Jó, aquele sofrimento, aquela perca, e também uma ênfase naquilo que o Senhor te restituiu, que é o dobro, amém? De quando Jó orou pelos seus amigos. Então esse livro, ele menciona coisas que já foram descobertas também há milênios depois. Exemplo, Jó, no livro de Jó, afirma que Deus, ele fala que Deus sustenta a terra no nada. Quer dizer, a terra, o planeta Terra, ele afirma isso, ou seja, não tem nada segurando a terra. E isso foi desvendado por cientistas, irmãos, há muito tempo depois. E Jó já falava isso. Você quer ver uma outra coisa que o livro de Jó fala? Fala da água que sobe às nuvens e depois volta à terra. Esse processo nós chamamos muito bem, esse princípio hoje é conhecido como princípio de condensação. É o ciclo da água. O livro de Jó, ele fala sobre isso. Sabe, Jó também, o livro de Jó menciona também, irmãos, acerca das constelações. Quer dizer, as estrelas eram úteis para guiar as navegações desde aquela época. O livro de Jó menciona isso. Fala sobre o Cruzeiro do Sul. Quem conhece o Cruzeiro do Sul? Aquelas estrelas lá. E aquelas estrelas, ela tem o formato da cruz. Olha para você ver que interessante. É bem espiritual. Veja, se você perceber a cruz no céu, que fala do Cruzeiro do Sul, que a gente está falando, mencionando isso aqui, que o livro de Jó fala, servia então para que as pessoas soubessem voltar para o caminho da sua casa. Quem pode dizer amém? Algo espiritual isso, mas também científico, real e atual. Então o livro de Jó, irmãos, é um dos livros mais interessantes de toda a Bíblia. Servo bom e fiel, obrigado. Sabe, naturalmente, não gostamos das coisas que ocorreram com Jó, mas nós devemos o que? Admitir que as verdades expostas nesse livro de Jó são maravilhosas. Quantos estão comigo aqui nessa manhã então? Então em Jó capítulo 1, no verso 1, diz assim:
havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, temente a Deus, e desviava do mal. Fala comigo, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Quando lemos então esse livro, irmãos, preste atenção, nós precisamos de quê? De ver a descrição que o Espírito Santo faz a respeito de Jó. Ele é alguém declarado justo por Deus. E apesar disso, ele vai enfrentar o quê? Situações que os deixarão confuso, perplexo, sem saber o quê? Como explicar? Como explicar um homem íntegro, reto, justo, declarado por Deus, passar por tribulações que ele passou? Como é que você explica isso? Então, a partir daqui, já precisa ter aí uma pulguinha atrás da sua orelha. Como que é isso? A Bíblia fala que seus amigos, eles vieram para dizer o quê? Que a situação era consequência do pecado. Mesmo hoje, há muitos que ensinam que tudo de ruim que acontece na vida do crente é decorrente de ou porque temos cometido pecado. Mas na vida de Jó não havia pecado algum diante de Deus. Por isso que é integrante. É interessante. Deus, ele mesmo declara isso. Jó era homem íntegro. Enquanto nós aí muitas vezes ficamos procurando um erro, é a autoavaliação, né, que nós fazemos. Isso está acontecendo comigo porque eu não dei o dízimo, não devolvi o dízimo. Isso que está acontecendo comigo deve ser porque tem algum pecado na minha vida. Mas Jó não tinha isso. Isso é o mesmo que Deus diz ao nosso respeito hoje. Diga amém. Em quem, irmão? Em Cristo. Não em nós mesmos, mas em Cristo. O que? Que você é justo. Cristo te justificou. Amém. Então para de ficar procurando. Mesmo que você, irmão, seja alguém justo, preste atenção, porque nós somos em Cristo Jesus, amém? Quem crê nessa verdade, diga amém. Mesmo que eu e você sejamos alguém justo, isso não significa que não haja, vou ter que prestar muita atenção nessa palavra aqui, que não haja mais nada para ser tratado em nossa vida. O obstáculo número 1 existe na nossa vida. O obstáculo número 1 que Deus procura remover em nossas vidas se chama justiça própria. A justiça própria, ela é a raiz, irmão, que causou todos esses problemas de Jó. Foi a justiça própria. Então, hoje eu quero ministrar algo no seu coração. Jó e a justiça própria. Nós precisamos então, irmãos, admitir que Deus nos disciplina, mas é preciso esclarecer o quê? Que Ele é o nosso Pai também. Você tem uma filha, você também tem a sua filha lá. Você disciplina a sua filha? Por quê? Porque você é pai. Então, mesmo que nós sejamos justos diante de Deus, em Cristo Jesus, Ele, como nosso Pai, Ele também nos disciplina. Então precisa ficar claro isso, que Ele é o nosso Pai, e não nos disciplina com acidentes de carro. Aconteceu isso com esse irmão, esse acidente foi porque... Não, Ele não nos disciplina com enfermidades, pragas. Então nós precisamos ver que na história de Jó, o diabo que está atingindo ele, mas Deus deseja trazer luz ao problema da justiça própria de Jó. Não é Deus quem castigou Jó. Você lembra na palavra que
o diabo, ele vai até Deus e acusa Jó. E fala inclusive que Deus só está abençoando ele, ele é íntegro, reto e é tudo de bom, porque Deus está abençoando ele. Mas, então o diabo faz uma proposta. Então deixa eu atacar ele, deixa eu tocar nele. Então quer dizer que não foi Deus quem fez tudo aquilo com Jó, mas Deus permitiu. Então, para tratar também com Jó, mas tratar o quê? A justiça própria que existia na vida de Jó. Então eu queria muita atenção dos irmãos hoje. Existem várias abordagens. Muitos enfatizam em um ponto central, que o ponto central de Jó é a sua capacidade de continuar sendo fiel a Deus, apesar de todas aquelas tribulações. O diabo diz que Jó só era fiel porque ele era quem está comigo? Ele era se a bênção fosse tirada, ele blasfemaria. Todos nós, preste atenção, todos nós temos a oportunidade de mostrar ao mundo espiritual que amamos o Senhor, mesmo quando não compreendemos as circunstâncias. Quando você está passando por alguma dificuldade, quando você está passando por alguma circunstância, que isso te aperta, te comprime, te traz uma pressão, qual tem sido a nossa atitude diante dessas circunstâncias? A Bíblia então, ela nunca diz para considerar o sofrimento de Jó, mas sim o seu fim. Então, outra abordagem do livro mostra que o problema de Jó foi causado pelo seu sentimento de condenação e medo. Abre sua Bíblia comigo em Jó, capítulo 3. Os irmãos vão me ajudar aí. Verso 25. Olha o que a palavra de Deus fala. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. O que é isso aqui? Isso aqui nada mais, nada menos é um sentimento de condenação e medo. Se você puder trazer para mim na linguagem de hoje, você consegue? A linguagem de hoje? A verdade é que o medo, ele é o resultado da condenação. E se a gente lembrar, conseguiu? Se a gente lembrar, por exemplo, Adão e Eva, quando Deus, ele chama por eles ali naquele momento, após o momento que eles cometem o pecado, eles se escondem. Deus chama eles e se escondem. E qual que é o sentimento de Adão e Eva ali naquele momento? De medo. Por quê? Porque eles sabiam que se eles comessem daquele fruto, eles morreriam. Deus tinha dito isso para eles. Então o que aconteceu? Ao comer aquele fruto, eles viram que eles estavam vivos ainda. Eu estou vivo, eu comi, eu não morri. Mas Deus, ele chega e chama por Adão e Eva. Onde vocês estão? Eles estavam escondidos. Quer dizer, eu estou vivo, então agora Deus veio para me matar. Agora eu vou morrer. Sabe qual que é o sentimento então? De culpa. Essa é a linguagem de hoje. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu. E o que mais me dava medo me atingiu. Então, essa é a verdade, que o medo é o resultado de condenação. Quantos estão comigo aí? Diga amém. No capítulo 1, então, nós vemos Jó oferecendo sacrifícios porque ele estava com medo. A Bíblia fala em Jó, no capítulo 1, verso 5, pode colocar para mim também. Ele temia que talvez tivesse pecado. E a Bíblia fala que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto, sendo segundo o número de todos eles, pois dizia:
talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó. Sabe o que é isso aqui? Medo. Podemos então dizer, irmãos, que era um sentimento de condenação e acusação que produzia um medo que, por sua vez, gerou um tipo de doença em Jó. Isso, evidentemente, vinha do maligno. Se você até agora, ou até hoje, ao ler o livro de Jó, entendia que isso vinha de Deus, eu quero arrancar isso agora com a palavra da sua mente e do seu coração. Isso vinha do diabo, do maligno. Então nós precisamos sempre o que? Nos lembrar de que Deus não é o nosso problema. O que é isso que eu estou querendo dizer? A tendência nossa é de culpar a Deus, culpar as circunstâncias. Deus queria expor o problema da justiça própria de Jó. Então eu creio que a disciplina de Deus sobre os seus filhos ainda permanece hoje. Mas não creio que os crentes, preste atenção no que eu vou dizer. Eu não creio que os crentes do Novo Testamento passem por essa mesma tribulação de Jó. Deus ele vai te disciplinar. Mas essa tribulação que Jó passou aqui, eu creio que você não vai passar mais. Porque Deus estava querendo tratar com Jó acerca da justiça própria. Amém? Havia então um homem na terra de Uz, cujo o nome era Jó, íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Jó, neste versículo aqui, então, é declarado justo. O que seria nos dias de hoje, eu e você? Diga comigo, justo. Ainda que sejamos considerados justos, há algumas áreas na nossa vida que precisam ser tratadas. Sim ou não, irmãos? Eu estou cheio delas. Quem aqui precisa ser tratado juntamente comigo aqui? Levanta a mão. Isso é um bom caminho, irmãos, você reconhecer isso. Quer dizer que o Senhor está trabalhando na sua vida. Irmãos, como eu já fui tratado. Como? O Senhor já me tratou de tantas as maneiras. Então existem áreas que precisam ser disciplinadas em nossas vidas. Você concorda com isso? Amém? Deus ele procura remover todo e qualquer obstáculos em nossa vida. E um dos obstáculos mais sérios, pastor Alex, é a justiça própria. Mais sério que o pecado, pastor Edson. Pasmem. Sério. Por quê? Porque que quando você tem justiça própria, o que acontece? Você não depende da justiça que vem de Deus mais. Quer dizer, eu sou o cara, eu sou aquele, eu resolvo, eu faço tudo e não preciso de Deus. Vocês estão me entendendo aqui? O que eu estou querendo dizer? Então, essa questão, esse obstáculo que é a justiça própria, ela impede de você receber até o favor de Deus sobre a sua vida. Porque é aquele cara, aquela pessoa, aquele crente que não precisa, não depende de Deus. E não depende da justiça de Deus, porque a justiça dele é feita no braço, Marlon. É quando você acha que é bom, que é capaz de fazer algo e que, portanto, merece. A Bíblia afirma isso, de justiça própria. Você deixa de estar debaixo do favor de Deus. Quanto mais você merecia isso, eu fiz isso aqui, ficou lindo, maravilhoso. Olha para você ver como é que eu fiz essa mesa da ceia. Eu mereço um elogio. Isso é um obstáculo na vida de um crente. Isso te tira da posição de receber o favor de Deus. Quantos estão comigo aqui? Então veja, rejeitar a justiça própria também, essa atitude, irmãos, não é de ficar depreciando. Como por exemplo, eu não presto, eu não valho nada, não aceitar a justiça própria, declarar
o que Cristo é. Exemplo, eu estou fazendo essa boa obra, mas se eu não confio na minha obra, eu confio na obra de Cristo. Eu estou entregando o meu dízimo, mas eu não me justifico. Quem justifica é Deus. Sabe? É que a palavra de Deus fala, né? Quando você entregar, não faça um alarde, uma trombeta. Oh Jesus, como eu já fiz isso, misericórdia. Era entregar a oferta, né? Olha o dízimo aqui. Isso, irmão, é um tipo de justiça própria. O apóstolo Paulo, ele diz que a minha consciência não me argue de nada mesmo, assim eu não me justifico. Sabe por quê? Quem justifica é Cristo. Mesmo quando não tem nada de errado, preste atenção, em nós, não devemos nos justificar. Sabe por quê? Quem nos justifica é o Senhor. Ah, fulano de tal está falando mal de mim. Quem me justifica é o Senhor. Ah, fulano de tal nem me cumprimentou. Quem me justifica é o Senhor. Como estão comigo aqui? Então mesmo, vou repetir porque isso precisa ser repetido, mesmo quando não tem nada de errado em nós, não devemos nos justificar, porque de quem nos justifica é o Senhor. Quando você faz isso, você se coloca debaixo do favor de Deus, que é a coisa mais importante na vida de alguém, é estar debaixo do favor de Deus. Então, recapitulando, o que te tira, te remove da posição, se chama justiça própria. No entanto, Jó, ele confiava na sua própria justiça, no que ele mesmo tinha feito de justo. Esse exemplo aqui dele orar pelos filhos, sim, você deve orar pelos filhos. Você ora pelos seus filhos? Mas você ora assim: Senhor, tira o pecado do meu filho, coloca em mim. Sabe, Jó então, ele se achava justo o suficiente. Deus queria tratar a justiça própria de Jó. Aí vem a pergunta, preste atenção, essa perguntinha aqui, boa. Deus nos trata ou disciplina como aconteceu com Jó? Precisa responder, não. Ser ministrados aqui ao Senhor. Será que Deus, ele nos trata ou nos disciplina como aconteceu com Jó? É importante você entender, irmão, a diferença. Existe uma diferença de dispensação. Não estamos mais na dispensação da lei, do patriarcas. Nós estamos em uma nova dispensação. Eu quero que você repita isso comigo. Nós estamos na dispensação da graça, da nova aliança. Essa é a diferença. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Meu Deus, que poderoso isso. Então isso vai trazendo luz ao nosso coração, à nossa vida. Você não está mais nessa dispensação da lei, meu irmão. Quando o diabo ele chegou diante de Deus acusando Jó, teve alguém que defendeu Jó? Ei, você que conhece o livro de Jó, alguém defendeu Jó? Tinha algum advogado defendendo Jó ali? Tinha. A Bíblia cita alguém defendendo Jó? Não, não tinha nenhum advogado. Sabe por quê? Porque aquela era uma outra dispensação. E mais hoje, como é que é isso? Se o diabo chegar diante de Deus te acusando, tem um advogado hoje. Tem um advogado hoje. Cristo está lá para te defender, meu irmão.
Aleluia. Cristo Jesus, Ele é o nosso advogado diante de Deus, para defender você. Então creia, você tem diante de Deus um advogado que não perde causas. O nosso advogado, ele não perde nenhuma sequer. Acho que você não entendeu, não. Nós temos um advogado diante de Deus para te defender. E esse advogado, ele não perde a causa. Isso é poderoso. Então veja, o diabo ele não tem mais o que? Espaço para condenar você. Ainda que ele tente condenar você em sua mente, você hoje pode dizer: eu rejeito no nome de Jesus. Toda condenação vai embora agora. O diabo ele não tem mais espaço. Quando ele olha, ele chega e ele quer te acusar, ele vê Cristo dentro de você, meu irmão. E Ele é o seu advogado diante de Deus. Não tem nada para te acusar hoje, amém? Agora Ele tem, quer dizer, você tem algo para dizer a Ele. Quando Ele vier te acusar na sua mente, você fala assim: vai falar com o meu advogado. Pode falar com Ele, Jesus Cristo. Recorre a Ele. Recorre ao sangue do Calvário. Ele tem algo para te dizer a respeito dessa acusação. Jesus morreu, o sangue foi derramado. Por causa disso não há mais condenação sobre você. Tem alguma coisa te acusando hoje? Hoje é dia de ceia. Você sabia que é um momento que muitos crentes, diante da ceia, não ceiam por causa de uma acusação na mente? Eu estou em pecado, eu estou isso, eu estou aquilo, eu não posso. Mas hoje você vai dizer: eu tenho um advogado. Vai falar com ele. Ele derramou sangue, o preço foi pago, eu já fui comprado. Fala com ele. Em Jó, no capítulo 30, verso 24, a Bíblia fala: de um montão de ruínas não estenderá o homem a mão, e na sua desventura não levantará um grito por socorro. Aqui Jó, irmão, estava chamando, quer dizer, clamando por um advogado, por alguém que levasse a sua causa até o trono e intercedesse por ele. Hoje você não precisa clamar, ele já está lá. Ele já está lá, meu irmão. Qual que é a maneira de Jesus fazer? Qual que é a maneira de Jesus fazer hoje? Olha para você ver, a terra, ela foi dada a Adão, sim ou não? Quando Adão pecou, a terra foi dada para quem? O diabo. Quer dizer, quando Adão pecou, ele deu tudo ao diabo. Agora todos os homens tornaram escravo do mundo. Lucas, no capítulo 4, versos 5, 6, a Bíblia fala: e elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo, e disse-lhe ao diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela foi me entregue. Tá vendo, comprovando aí? Esse momento é aqui, é Jesus no deserto, o diabo tentando Jesus. Ele leva, mostra todo o reino, e ele fala isso: eu te dou tudo isso porque me foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu algo: se tiver aqui, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Mas é por isso também que em Apocalipse, irmãos, o capítulo 1, eu queria que projetasse Apocalipse capítulo 1, no verso 1, Deus ele tem um livro na mão que ninguém podia pegar. E que livro que é esse?
é o livro da Escritura que dava direito ao diabo de agir na terra e oprimir todos os homens, porque todos eram escravos dele. A Bíblia fala que Jesus, e eu quero ouvir um glória a Deus, hein? Jesus vem, ele é o cordeiro, ele é o leão, e João fala que ele pega o livro que estava na mão de Deus, porque o seu sangue ele comprou para Deus. Os que procedem de toda língua, de todo povo e nação. Agora o diabo ele não tem base para vir conversar com Deus, irmãos, porque o homem não é dele mais. Jesus comprou de volta. Quando você participa dessa ceia aqui, sabe o que você celebra? Esse resgate, essa compra. O vinho simboliza o sangue derramado. Então, hoje nós podemos nos alegrar. Você pode dar um glória a Deus? Maranata, volta, vem Jesus. Ele é proprietário agora. E ele vai voltar. Amém? E hoje, Deus disciplina os seus filhos ainda, pastor? Sim. Mas não disciplina seus filhos trazendo pragas, mortandade, acidentes de carro. Sabe por quê? Porque no Velho Testamento ele era o juiz, mas agora ele é também o seu pai. E como o pai, ele vai agir diferente com você que é filho, meu irmão? Quantos aqui crê no que eu estou dizendo nessa manhã é uma verdade na sua vida? Compreender isso, irmão, é importante, e é mais importante, e o mais importante é você trazer isso para o Novo Testamento. Eu vou te explicar isso. O problema de Jó, qual que era o problema de Jó, irmãos? Diga, a justiça própria. Então, quando você compreende isso, é importante também você trazer Jó para o Novo Testamento. Qual que era o problema de Jó? Justiça própria. Todas as vezes que você faz algo e por isso acha que merece algo, isso é justiça própria. Eu não estou falando para você, não estou falando do seu trabalho, não, que tem um salário lá todo final de mês. Não, estou falando outro tipo de justiça própria que a gente quer o merecimento. No capítulo 1, então, nós lemos que Satanás o quê? Então saiu da presença de Deus e promoveu uma grande destruição. No início do dia, Jó perdeu todas as coisas. Perdeu filhos, perdeu fazenda, perdeu bens. Apareceu uma doença na vida de Jó. A Bíblia fala que ele pegava cacos de telha e raspava a doença. Ninguém conseguia ficar perto de Jó, tanto que ele cheirava mal, por causa das pústulas, doenças que ele contraiu. Tudo isso veio por quem, gente? Pelo diabo. O diabo que trouxe isso para a vida dele. Agora, a partir desse momento aqui, Jó e seus amigos começaram um longo diálogo a respeito do que disseram. Precisamos então um discernimento aqui agora. Veio os amigos de Jó, e cada um deles ele traz uma mensagem. E eu vou dizer para você verdades, porém verdades colocadas no momento errado, numa circunstância errada. E isso é muito sério. O argumento básico dos amigos de Jó era que tudo aquilo procedia de Deus. Entenda que isso que eles falam não era obra de Deus. Tudo no céu, irmãos, é bonito e as suas ruas são de ouro. Tudo que lemos de Jó foi obra do diabo. Em Tiago capítulo 5, verso 11, coloca para mim aí.
A Bíblia diz assim: nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó? E sabem como no final Deus o abençoou? Porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. Então, tudo que aconteceu com Jó não veio de Deus. Mas os amigos de Jó veio com uma interpretação. Quem são os amigos de Jó? Diga, ele faz. Diga comigo, ele faz. Bildade e Zofar. Esse é o primeiro grupo. Depois tem o segundo grupo, que ele é constituído por Eliú. São os 4 amigos de Jó. No momento que esses amigos vieram, Satanás não é mais mencionado. Interessante, né? Até aqui, Satanás estava lá, torturando, arrebentando com a vida de Jó. Mas quando os amigos deles vieram, Satanás, você não ouve falar mais dele. Porque ele sabia que com aqueles amigos, ele não era mais necessário. Então, os argumentos dos amigos de Jó não eram necessariamente errados. Eles apenas foram aplicados na circunstância errada. Foram aplicados a Jó de forma errada. A verdade dita no momento errado, fora do contexto, não é a melhor do que uma heresia, irmão. É pecado. E muitos de nós, às vezes, caímos nessa justiça própria, querendo trazer argumentos a determinadas situações, sem mesmo a gente nem conhecer o contexto, a profundidade daquilo que está acontecendo na vida daquele irmão ou daquela irmã. Ele representa a experiência. Vou falar de cada um deles. No Jó capítulo 4, verso 7 a 8, a Bíblia fala: lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo o que eu tenho visto, olha aí para você ver o que ele fala. Esse aqui ele faz. Segundo o que eu tenho visto, os que lavram iniquidade semeiam o mal. Isto mesmo eles cegam. O que ele está querendo dizer? Aquilo que se semear, você vai colher. É mentira isso? É uma verdade. Ele faz um argumento, mas com base na experiência. É verdade, tudo aquilo que você semear, você vai colher, sim ou não? Mas o problema aqui que ele usa uma base, um argumento, naquilo que ele teve de experiência. E no caso de Jó, não era aquilo que procedia. O que está acontecendo aqui? Ele está acusando Jó com uma verdade, baseado numa experiência. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. É possível colher o que nós não plantamos, irmãos? Sim? Certeza? Vou dar um exemplo, se você tem alguma dúvida. Por exemplo, o povo lá de Israel, eles plantaram alguma coisa no deserto para colher maná? Não. Então foi o que, irmãos? Graça de Deus. A Bíblia fala que os passarinhos não semeiam e nem ajuntam, mas o Senhor dá para eles todos os dias, não é isso? Eles plantaram alguma coisa? Nada. Tudo é graça. Sabe, então os amigos de Jó falaram a verdade, mas aplicaram errado, com base na experiência. Bildade, ele representa a tradição. Em Jó capítulo 8, verso 8 e 11, a 11, a Bíblia fala: pois eu te peço, pergunta agora a geração passada. Olha o que ele fala, geração passada, e atenta para a experiência de meus pais, de seus pais, porque somos de ontem e nada sabemos. Isso aqui nada mais, nada menos, é um argumento a partir de uma tradição. A Bíblia fala aí no versículo 11: pode o papiro crescer sem lodo? Ou a viça, ou jugo sem água? Em outras palavras, o lodo é o pecado, é que produz o papiro da tradição. Com um amigo como esses aqui, irmão, Jó não precisava de ataque do diabo. Alguns dizem que a experiência, ela é a mãe da sabedoria. Mas isso não está na Bíblia, não está escrito na palavra de Deus. Então, quando vivemos com base na experiência, estamos sempre confusos. Por uma ocasião
fizemos algo que tem uma consequência. Em outra ocasião, faz a mesma coisa que tem outra consequência. E dá outro resultado. Ei, preste atenção aqui. Só a palavra de Deus pode nos dar a verdade. A verdadeira sabedoria. Pois só ela é inspirada por Deus. Zofar argumenta a partir do legalismo e do moralismo. O argumento de Zofar é através das suas experiências com o legalismo e o moralismo. Para a maioria das pessoas, a explicação para todos os tipos de problemas é o pecado cometido. Agora, os amigos de Jó pecaram falando verdades. Simplesmente, irmãos, não podemos julgar o sofrimento dizendo que é sempre por causa do pecado. Quando nós fazemos isso, nós entramos num caminho de justiça própria. Este é um motivo, sabe por quê? Pelo qual nos preocupamos quando os irmãos pegam passagens do Velho Testamento, originalmente aplicadas aos rebeldes daquela época, daquela dispensação, e procuram aplicar ela no Novo, nas mesmas passagens, no Novo Testamento. Quantos creem que a Escritura é inspirada por Deus? Amém? O quarto amigo de Jó, ele é um tipo de Cristo, e eu vou finalizar aqui. Jó, ele não respondeu a ele antes de ser conduzido a uma posição onde humilhou diante de Deus e reconheceu que nada era sem Deus. Então esse ensino chamado de maldições hereditárias, ele existe. A Bíblia fala, não fala? Que vai visitar até a 4ª geração. Mas nós não podemos achá-los no Novo Testamento. Mas é uma verdade do Velho Testamento. Sabe, irmãos, o que eu estou querendo trazer aqui hoje para nós? Não é você avaliar você hoje, não. Você trazer uma avaliação para você mesmo hoje, acerca do seu pecado. Mas é trazer uma posição que você está hoje. Você é justo em Cristo Jesus. Qual que era o problema de Jó? Chamava justiça própria. E ele saiu debaixo do favor de Deus. Mas ele tem um momento na Bíblia que fala que ele dá uma resposta. A Bíblia fala que ele reconhece e vai orar pelos amigos dele. Naquele momento, a Bíblia fala que o Senhor restitui tudo em dobro para ele. Cabeça, né? Você não merece nada que aconteceu com você. Todos nós. Jó, ele reconheceu isso. Quem sou eu? Tem uma coisa que ele teve, sim, mas pode ser a nossa também. É aquilo que acontece com o outro, nós também não estamos livres. Achamos ou temos um sentimento de que aquilo que está acontecendo com o outro é algo que estamos livres disso, de acontecer conosco. Está de pé nesse momento. Deus, ele odeia o pecado, sim, mas é algo que ele detesta mais, irmãos, que chama a justiça própria. Deus disciplina os seus filhos para tirar a justiça própria. A justiça própria nos leva a condenar o próprio Deus. Agora existe uma resposta de Deus a isso. E o Senhor ele quer mudar a sua vida, assim como o de Jó mudou. Depois que Eliú falou, o próprio Deus começou a falar com Jó. O Senhor mostra a sua grandeza, a sua majestade revelada na criação. Capítulo 40, no verso 7, a Bíblia diz que cinge agora os seus lombos como homem,
E eu te perguntarei, e tu me responderás: acaso anularás tu de fato meus juízos? Ou condenarás para te justificares? Você fechasse seus olhos nesse instante, em nome do Senhor Jesus. Hoje à noite o Senhor, Ele tem algo a mais para ministrar no seu coração. Essa palavra ela vai dar continuidade com o pastor Sérgio à noite. Se você quer receber mais dessa mensagem, que de fato tem muita coisa e o tempo é curto, eu quero te convidar a estar aqui à noite, para você ser cheio dessas verdades aqui. Houve uma mudança na vida de Jó. A base da justiça própria é o perdão. A base da justiça própria é o perdão, irmãos. De que ele se arrependeu aqui? Ele se arrependeu da justiça própria. Hoje você pode fazer isso. Às vezes você se acha tão bom e é suficiente e não consegue nem perdoar a pessoa. Não. Ela está errada. Condenação, acusação, julgamentos. Mas hoje você tem uma oportunidade diante do Senhor. Pode mudar a sua vida assim como mudou a de Jó. Você orar por essas pessoas. Essas pessoas que precisam do seu perdão. Essas pessoas que precisam da sua oração. Eu queria nesse momento você fechasse seus olhos e ministrasse essa oração. Se você tem alguém ou algo que precisa dessa oração, ficar livre dessa justiça própria, se você acha isso, abre a sua boca nessa manhã. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de